Eloá Cristina Pimentel era uma adolescente cheia de sonhos. Aos 15 anos vivia uma vida típica de uma adolescente brasileira. Estudava, saía com amigos e gostava de planejar o futuro. Seus pais, Everaldo e Ana Cristina, eram trabalhadores dedicados que faziam de tudo para proporcionar uma vida tranquila para os filhos. Mas Eloá tinha um relacionamento que preocupava muitas pessoas ao seu redor. Aos 12 anos, começou a namorar Lindenberg Alves, um jovem de 19 anos. No início, parecia ser apenas um romance inocente, mas com o tempo, os sinais de possessividade e ciúmes de Lindenberg começaram a surgir. Amigos e familiares de Eloá relatam que ele era ciumento e controlava com quem ela falava, onde ia e até que roupas usava. Apesar disso, Eloá tentava manter o relacionamento, talvez acreditando que ele mudaria. Mas a diferença de idade e a personalidade possessiva de Lindenberg criavam um ambiente cada vez mais tóxico. Em agosto de 2008, depois de várias idas e vindas no relacionamento, Eloá decidiu terminar o namoro. Foi um ato de coragem, mas Lindenberg não aceitou a separação. Ele começou a perseguir Eloá, enviando mensagens, tentando reatar e até mesmo aparecendo em lugares que ela frequentava. A obsessão dele estava apenas começando. No dia 13 de outubro de 2008, uma segunda-feira como qualquer outra, Eloá e 3 amigos, Nayara, Douglas e Victor, estavam no apartamento estudando para uma prova. O clima era descontraído, mas tudo mudou quando Lindenberg apareceu inesperadamente, armado e decidido a confrontar Eloá. Lindenberg exigiu que todos permanecessem no local, mas já no decorrer do primeiro dia liberou Douglas e Victor. A polícia foi avisada. Restaram no apartamento Eloá e Nayara, que ficaram sob o controle do sequestrador por dias, que se tornariam um verdadeiro inferno. Com a polícia cercando o prédio, começou uma operação de resgate, que seria transmitida ao vivo para todo o país. Enquanto negociadores tentavam acalmar Lindenberg, a tensão dentro do apartamento aumentava. Eloá, que já estava fragilizada emocionalmente pelo término, agora enfrentava o pior momento de sua vida. O sequestro de Eloá não foi apenas um evento policial. Ele se tornou um espetáculo midiático. Todas as grandes emissoras de TV enviaram equipes para o local. A cada nova atualização, milhões de brasileiros paravam para assistir. Mas a presença intensa da mídia trouxe consequências. Psicólogos e especialistas em segurança criticaram a exposição ao vivo, que poderia desestabilizar Lindenberg e complicar as negociações. Uma coisa que atrapalhou muito foi a imprensa. A imprensa, ela divulgava todos os fatos, todos os dados, assim, item por item, de tudo que ia acontecer, e ele estava por dentro de tudo. Então ele ficava ali na televisão assistindo tudo que estava acontecendo. Mesmo assim, as transmissões continuaram, alimentando a curiosidade e o medo do público. A exposição excessiva poderia estar influenciando diretamente as ações de Lindenberg. Ele acompanhava tudo pela televisão, o que aumentava sua sensação de controle e poder sobre a situação. Enquanto isso, dentro do apartamento, Eloá e Nayara tentavam sobreviver. Lindenberg oscilava entre momentos de calmaria e explosões de raiva. A cada hora, a situação se tornava mais tensa e o desfecho era incerto. Após 2 dias de cativeiro, Nayara foi libertada. A polícia esperava que isso facilitasse as negociações, mas poucas horas depois, uma decisão polêmica mudou o rumo do caso. Nayara foi levada de volta ao apartamento pela polícia, na tentativa de mediar o conflito. A decisão de enviar Nayara de volta gerou indignação. Para muitos foi uma atitude irresponsável, que colocou a vida da jovem em risco desnecessariamente. E dentro do apartamento, a tensão aumentou ainda mais. Lindenberg tornou-se ainda mais imprevisível. Ele parecia sentir que o cerco estava se fechando, e seu comportamento indicava que ele estava disposto a tomar medidas extremas. Uma das situações mais polêmicas no caso com a mídia envolveu o programa da jornalista Sônia Abrão.
A Tarde é Sua. Durante a cobertura do caso, a produção do programa chegou a entrevistar Nayara ao vivo por telefone, enquanto ela ainda estava no apartamento. É da onde? Da Sônia Abrão? Isso, da Rede TV. Tá tudo bem com você, filho? Tá tudo bem, peixe. Querido, como é que tá Eloá, vocês dois? Tá tudo tranquilo aí? Ó, vocês estão ao vivo aí? Não, querido, pode acreditar. Estamos aqui só conversando com você. E se você quiser... Porque é o seguinte, se você estivesse ao vivo, você ia ver aí que ela acabou de aparecer e dar sinal de joia. Não, vamos colocar então na TV aqui, a gente vai ver pela TV. Estamos gravando, se você quiser a gente grava, eu coloco no ar o que você quiser. Essa atitude foi amplamente criticada por especialistas e pela polícia, que alegaram que a exposição poderia comprometer as negociações e colocar as reféns em ainda mais perigo. Ao permitir que Nayara falasse ao vivo, o programa não apenas expôs as jovens a riscos adicionais, mas também minou a autoridade da polícia. Lindenberg, assistindo tudo pela televisão, sentiu-se no centro de um espetáculo e ainda mais motivado a prolongar o sequestro. Ele sabia que tinha os olhos de uma nação voltados para ele e usava isso como uma forma de poder. Essa dinâmica transformou um caso já delicado em algo ainda mais perigoso. A cobertura ao vivo não apenas expôs Eloá e Nayara, mas também criou uma atmosfera de pressão que impactou diretamente a condução do caso. Policiais envolvidos relataram que a presença constante da mídia dificultou as negociações, já que cada movimento era monitorado e criticado em tempo real. Após mais de 100 horas de negociações sem sucesso, a tensão chegou ao limite. Lindenberg se recusava a liberar as reféns, e a cada hora que passava, sua instabilidade emocional aumentava. Para a polícia, a invasão parecia ser a única solução possível. Mas o risco era altíssimo. Às 18 horas do dia 17 de outubro, as forças policiais decidiram agir. A invasão foi rápida, mas caótica. Os gritos e os tiros ecoaram pelo prédio, enquanto o Brasil inteiro assistia atônito ao desenrolar do que se tornaria uma grande tragédia. Eloá foi atingida por 2 disparos feitos por Lindenberg, um na virilha e outro na cabeça. Nayara também foi baleada no rosto, mas sobreviveu. A jovem Eloá, no entanto, não resistiu aos ferimentos e teve sua morte confirmada no hospital. O Brasil estava em choque. A tragédia que todos temiam se tornou realidade. Eloá, uma adolescente cheia de vida e sonhos, teve sua vida brutalmente interrompida. O sentimento de impotência tomou conta de todos que acompanharam o caso. O caso Eloá se tornou um dos episódios mais marcantes da história criminal do Brasil. A tragédia gerou debates intensos sobre violência contra a mulher, falhas na condução policial e o papel da mídia em eventos como este. Muitos questionaram a decisão de levar Nayara de volta ao cativeiro, um ato que poderia ter agravado ainda mais a situação. Esse foi o grande erro da polícia. Nesse caso, foi a volta da Nayara. Além disso, a exposição constante na mídia foi vista como um fator que contribuiu para a instabilidade emocional de Lindenberg, dificultando as negociações. A interferência da mídia não passou despercebida pelo público e pelas autoridades. Após o desfecho trágico, a conduta de programas como o de Sônia Abrão foi alvo de críticas intensas. Por incrível que pareça, chegou um momento em que uma apresentadora de televisão se colocou na posição de negociadora e ela começou a negociar, interrompendo a negociação da polícia. O Lindenberg percebe que está ao vivo para o Brasil inteiro e ele resolve prolongar essa situação porque ele era o centro das atenções. Que está desesperada, falando bem de você para todo mundo entendendo que você sempre foi um cara legal. É que nesse momento ninguém entende o que passou pela sua cabeça, mas por enquanto você não fez mal para ninguém, quer dizer, dá tempo de resolver essa situação. Vamos terminar com isso na boa, Lindenberg. Você não é do mal, você nunca foi, então por que a situação está chegando a esse ponto agora? Estava com 4 pessoas. Então? Liberei uma, depois de um tempo liberei outra e no outro dia eu liberei mais uma. Libera a Eloá. Para muitos, a busca por audiência ultrapassou os limites éticos e prejudicou o trabalho das autoridades. Esse episódio levantou um debate importante sobre o papel da mídia em situações de crise.
Até que ponto a busca por informações em tempo real deve prevalecer sobre a segurança das vítimas? O caso Eloá expôs a necessidade de limites claros para evitar que tragédias sejam transformadas em espetáculos. A combinação de exposição midiática, falhas estratégicas e a imprevisibilidade de Lindenberg culminou no desfecho trágico que ninguém queria. O papel da mídia no caso Eloá permanece como um dos aspectos mais discutidos e controversos dessa tragédia. Em meio à tragédia que abalava o Brasil, um detalhe inesperado e polêmico emergiu, mudando ainda mais a narrativa do caso. Durante as investigações e a ampla cobertura midiática, veio à tona o passado do pai de Eloá, Everaldo Pereira dos Santos, um homem que até então era visto apenas como um pai em luto pela perda da filha. Everaldo Pereira dos Santos era procurado por envolvimento em um assassinato, ocorrido no estado de Alagoas em 1993, onde havia trabalhado como policial militar. Ele era acusado de ter participado da morte de um empresário em um crime relacionado à pistolagem. Quando a polícia identificou sua verdadeira identidade, ele foi preso durante o funeral da própria filha, o que gerou comoção e polêmica. Para a família de Eloá, esse novo acontecimento trouxe ainda mais dor e turbulência em um momento de luto. O país, que acompanhava cada detalhe do caso, agora voltava sua atenção para o passado do pai de Eloá, que foi levado sob custódia após anos vivendo sob outra identidade em São Paulo. A prisão de Everaldo gerou uma nova onda de debates, desta vez sobre o sistema policial, a cultura de pistolagem e as falhas na justiça que permitiram que ele vivesse anos sem ser capturado. Para muitos, foi uma tragédia dentro de outra tragédia, acrescentando mais camadas de dor e complexidade ao caso. Apesar da revelação sobre o passado de seu pai, a memória de Eloá permaneceu como o centro das atenções, e sua tragédia continuou sendo vista como um símbolo da luta contra a violência contra a mulher e os relacionamentos abusivos. O caso também gerou uma onda de solidariedade. Pessoas de todo o país prestaram homenagens a Eloá e exigiram medidas mais severas para prevenir tragédias semelhantes. O impacto emocional do caso foi profundo, especialmente para as mulheres, que viam na história de Eloá um reflexo da violência de gênero que afeta tantas brasileiras. Em 2012, Lindenberg Alves enfrentou o julgamento por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e cárcere privado. O tribunal foi acompanhado por milhões de brasileiros. Durante o julgamento, a defesa de Lindenberg tentou alegar que seus atos foram impulsivos e motivados por ciúmes. Mas a promotoria apresentou evidências claras de que ele agiu de forma premeditada e cruel. Lindenberg foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão, uma pena que refletia a gravidade de seus atos. Para a família de Eloá, a sentença trouxe algum alívio, mas a dor da perda continuava irreparável. O caso Eloá não foi apenas uma tragédia pessoal. Ele se tornou um marco na luta contra a violência de gênero no Brasil. Sua história inspirou debates sobre a necessidade de proteger mulheres de relacionamentos abusivos e de criar políticas públicas mais eficazes. Para muitas pessoas, Eloá simboliza a luta de tantas mulheres que sofrem em silêncio. Sua memória continua viva em campanhas e iniciativas que buscam garantir que nenhuma mulher tenha que enfrentar o que ela enfrentou. A história de Eloá é um lembrete doloroso, mas necessário, dos perigos do controle e da obsessão. Que sua memória inspire mudanças e que sua tragédia jamais seja esquecida.